O Pará foi o estado que mais cresceu no índice de aprovação no ensino médio. No Brasil, apenas o ensino fundamental atingiu a meta de qualidade nacional no último ano. Nesta quarta-feira, o Ministério da Educação divulgou dados que mostram que o estado do Pará apresentou maior crescimento na taxa de aprovação de alunos no ensino médio em 2023. O valor alcançado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é mais de 20 pontos percentuais acima do registrado em 2021. A taxa saiu de 70% para cerca de 95% neste período. Com esse aumento, o estado saiu da 26ª posição em 2021 para o 6º lugar em 2023. Ao analisar os diferentes níveis de educação, o IDEB alcançou no Pará 5,1 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, o índice ficou em 4,4 pontos. Este foi o mesmo número também registrado no ensino médio. Segundo o governo paraense, todas as escolas estaduais de ensino fundamental foram avaliadas. Já em relação aos anos finais, 346 foram submetidas à avaliação e todas tiveram a nota publicada. A nível nacional, o Brasil alcançou 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental. Já nos anos finais, houve queda de 0,1 ponto com relação a 2021, quando o índice chegou a 5 pontos. Por fim, o ensino médio subiu 0,1 ponto e totalizou 4,3 pontos. Entre as 3 etapas, apenas a do 1º ao 5º ano chegou à meta de qualidade nacional. As outras 2 ficaram abaixo do esperado. O IDEB foi criado em 2007 e reúne 2 conceitos sobre qualidade de educação: o fluxo escolar e média de desempenho nas avaliações. De acordo com o Ministério da Educação, o indicador permite que o governo trace metas de qualidade educacional para os sistemas. Para analisar o índice do desenvolvimento da educação no Brasil, nós recebemos agora o Wilson Vitório Rodrigues, que é membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Olá, Wilson, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, Renata e Gustavo, muito obrigado pelo convite. Me coloco à inteira disposição para a gente analisar esses dados do IDEB, né, que foram divulgados hoje. Exatamente, Wilson. Segundo esses dados divulgados, nós avançamos aí em todas as etapas, mas alcançamos a meta exigida de qualidade somente ali nos primeiros anos, nos iniciais do ensino fundamental, que seria do 1º ao 5º ano. Existe uma explicação para isso? Bom, na verdade, Renata, é importante a gente avaliar o seguinte. Esses dados do IDEB deste ano, eles precisam ser analisados com muito cuidado, né? Porque nós sabemos que um componente que integra, né, esse índice é justamente o componente da aprovação, certo? E durante a pandemia, a aprovação ela ficou muito flexibilizada. Houve um certo afrouxamento em relação às aprovações nas escolas, né? E evidentemente que esse componente pesa muito nos resultados do IDEB, certo? Então, repito, é importante nós termos bastante cuidado em relação aos dados do IDEB deste ano, porque eles contemplam, claro, aquele período da pandemia, certo? Agora, é importante também mencionar, Renata, que embora nós tivéssemos tido apenas o atingimento da meta nos anos iniciais do fundamental, né, eu enxergo que houve uma grande evolução, né? Há muito a ser feito, mas os dados mostram que entre 2021 e 2023, 96% dos estados melhoraram no desempenho dos anos iniciais, 59% dos estados nos anos finais do ensino fundamental e 65% no ensino médio. Então, de um modo geral, houve de fato um avanço, mas, como eu disse há pouco, é preciso ter cuidado, né? Porque um componente do IDEB é justamente a aprovação nas escolas. E como eu disse, durante a pandemia houve um afrouxamento em relação às aprovações, uma flexibilização, e isso, por certo, influenciou os resultados do IDEB. Wilson, a gente citou na reportagem, por exemplo, o Pará que evoluiu. É possível fazer um paralelo nos estados que mais evoluíram e pegar eles como exemplo? O que teve de bom para justamente alguns estados crescerem mais que outros? Ou é porque eles estavam muito abaixo e só diminuíram a diferença para os estados mais ricos, digamos assim? Gustavo, algumas medidas eu sei que foram adotadas ao longo dos últimos anos, né? Justamente porque houve a pandemia, né?
Uma medida que eu sei que muitos estados adotaram foi a recomposição das aprendizagens, né? Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, não há esse casamento entre a idade do aluno, né, e aquele conteúdo que ele já deveria estar dominando na sua etapa escolar. Esse casamento, infelizmente, ele não acontece de maneira majoritária. Então, as redes públicas de ensino tendem a adotar o que se chama de recomposição de aprendizagem, né, com reforço escolar e outras medidas para que justamente o jovem possa alcançar, dentro daquela idade que ele tem, ele possa alcançar a etapa educacional e os conteúdos que são atrelados àquela etapa educacional, né? Então, muitos estados se dedicaram à recomposição das aprendizagens, né? E eu sei também que muitos estados passaram a acompanhar para e passo a vida dos alunos e dos professores, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Secretaria da Educação criou o que se chama de Super BI, que é uma espécie de um dashboard, de um painel de controle, onde se verifica ali o desempenho dos alunos, das escolas, qual é o nível de engajamento dos alunos, se eles estão participando das atividades, qual é a presença dos alunos em sala de aula, a presença dos professores. Então, esse acompanhamento, né, que hoje ele se torna mais facilitado graças à tecnologia, né, isso de fato é algo que passou a acontecer nos estados, mas mais acentuadamente aqui no estado de São Paulo. Mas eu sei que outros estados passaram também a investir nesse sentido. Então, tudo isso ajuda, né? Mas, Gustavo, é importante, eu disse isso há pouco e repito, né? Eu tenho certeza que os dados do IDEB, eles foram muito influenciados pelo componente da aprovação escolar. E durante a pandemia, a aprovação, ela naturalmente ficou mais flexibilizada e isso influenciou. Wilson, a gente vem acompanhando aí o MEC investindo em programas como o Pé de Meia, Escola em Tempo Integral, justamente para enfrentar esses desafios aí dos anos finais e do ensino médio. Eles, de fato, podem trazer um resultado positivo, principalmente quando a gente pensa em reduzir a desigualdade, que é um dos grandes problemas quando a gente fala de educação hoje no Brasil? Não resta dúvida, Renata, todos esses programas eles são fundamentais, porque nós verificamos, e por isso aconteceu a reforma do ensino médio lá em 2017, né, que a evasão escolar do ensino médio estava muito acentuada, na ordem de 15%. Isso para a educação básica é um percentual muito elevado, né? Mas por que isso estava ocorrendo nessa etapa do ensino médio? Porque é uma etapa em que o jovem já está apto a ir para o mercado de trabalho, né? Então, ele já começa a optar pelo trabalho ao invés de estudar. Se o governo começa a realizar políticas de incentivo, de bolsa escola, isso realmente ajuda muito, porque o jovem ele ganha um certo conforto, né, do ponto de vista de renda, do ponto de vista financeiro, ele ganha um conforto, um suporte para, de fato, se dedicar à sua formação escolar. Então, eu devo dizer que isso é um incentivo extraordinário. No entanto, é importante, né, e a gente agora acompanhou essa última reforma do ensino médio que está ocorrendo esse ano, que o ensino médio ele deve ser o encontro do jovem com a sua vocação, porque de fato ele já está ali se apresentando como uma porta de entrada desse jovem para a vida profissional, para o mercado profissional, certo? E eu entendo que essa reforma do ensino médio deve, sobretudo, se preocupar com isso, né? Além do governo dar esses incentivos financeiros, ele deve fazer com que o ensino médio seja, de fato, o encontro do jovem com a sua vocação profissional. Então, acho que tudo isso conjugado faz com que o ensino médio ele não tenha a evasão que estava experimentando até 2017. Tá certo, Wilson, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, pela análise e até uma próxima. Eu agradeço enormemente e sigo sempre à inteira disposição. Obrigado pelo convite e pela audiência.